Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nós que fazemos a Rede Século XXI estamos muito felizes por ter você diante do televisor nesse momento. Começa mais uma semana com o Dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, mais um domingo em nossas existências. E desejamos uma semana abençoada para você e para todos os seus entes queridos. Pela quinta vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o maravilhoso tema da providência divina. Creio na providência divina. O que é a providência divina? É o cuidado, é o zelo, é a solicitude, é a atenção que Deus Todo-Poderoso concede à sua criatura, a tudo aquilo que Ele fez. Deus não somente cria, mas cuida, mas providencia para que nada falte, para que cada criatura receba aquelas condições necessárias para realizar a missão para a qual Deus a criou, no caso dos homens, que é conhecer, amar, glorificar, louvar e bendizer a Deus e participar um dia da sua vida. E as outras criaturas, sim, que elas também possam, à sua maneira, participar da vida do seu Criador. A Bíblia diz misteriosamente, e haverá um novo céu e uma nova terra. Palavra misteriosa que não exclui a possibilidade, por ocasião da consumação dos tempos, de que também a criação irracional possa, de alguma maneira, participar desse novo céu e dessa nova terra. O programa de hoje vai enfocar o tema da providência divina numa outra perspectiva, diferente daquela que tratamos no encontro passado. Quem se recorda, no domingo passado nós tiramos uma importante lição da fé na providência divina, a humildade e a confiança que nós devemos ter no Deus providente. O abismo que existe entre o Deus Criador e a sua criatura. O abismo enorme que existe entre o poder de Deus e a nossa indigência e a nossa miséria. E citamos não poucos textos do Antigo Testamento que nos assemelham ao oleiro da parte de Deus, ao barro. Nós somos argila nas mãos do Senhor. Um soco no estômago, nós dizíamos, contra o orgulhoso, contra o prepotente, contra o arrogante. Pois bem, hoje nós vamos enfocar um outro aspecto, uma outra lição, uma outra conclusão da fé na providência divina para a nossa vida, que é a alegria, que é a docilidade no do nosso coração, que nos leva a nos abandonarmos às mãos do Criador que cuida de nós. Alegria serena, confiança incondicional, fé inabalável, serena esperança de que a providência divina cuida também do nosso futuro, não nos abandona, socorre-nos com a sua solicitude e atende todos os nossos reclames naquilo que é necessário para a consecução da nossa missão, que é exatamente esta: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu lhe garanto que esses 30 minutos possibilitarão para a sua vida de fé elementos muito importantes. Esteja com a Bíblia aberta. Então, vamos fazer a passagem do programa do domingo passado, a nossa condição de miséria, nossa condição de humildade, que ajuda-nos enormemente a combater qualquer sentimento de presunçosa arrogância, de atrevida e inadmissível pedância diante de Deus ou dos homens, pedância que leva o coração do homem a se ensoberbecer, a desprezar quem quer que seja e maxime pecado dos pecados quando o desprezo se dirige a Deus. Se desprezar o próximo, ou seja, dar um preço, um valor indevido, ou seja, não tratá-lo, não concebê-lo como imagem e semelhança de Deus, já é pecado.
Imaginemos quando se despreza a Deus, ou seja, quando não se dá nenhum valor a Deus. Então vamos fazer essa passagem com o texto do livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 12, e a partir daí, as grandes lições que o Senhor nos reserva para esse programa. Vamos ao texto do livro dos Provérbios. Quem despreza seu próximo demonstra falta de senso. O homem sábio guarda silêncio. Falta de senso. É falta de sentido, é falta de inteligência. Quando se fala de bom senso, é a inteligência devidamente aplicada, é o raciocínio bem feito, ponderado, justo. Falta de senso ou falta de bom senso é raciocínio desajuizado, é raciocínio destrambelhado. Desprezar o próximo demonstra falta de senso. Existe uma parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo que denota exatamente isto, a parábola do fariseu e do publicano. E o detalhe é que essa parábola mostra exatamente duas atitudes, uma de arrogância, outra de humildade, uma de pedância e outra de inclinação dócil de quem reconhece a sua miséria diante de Deus e não se arvora a essa estúpida e inadmissível postura de quem se considera mais importante do que o outro. A parábola do fariseu e do publicano. Um rezava de forma altiva, o outro rezava de forma humilde. O altivo não voltou para casa justificado, Deus não acolheu aquela oração, enquanto que o publicano, o cobrador de impostos, que tinha uma péssima fama de ladrão, não ousava olhar para o céu e pedia: Senhor, tem compaixão de mim. Esse voltou para casa justificado. Aí está o tipo da oração de bom senso. É claro que não é somente o sentido da razão, mas também a docilidade e a humildade do coração, porque nós rezamos com a inteligência, mas também rezamos com a vontade. Enquanto que o primeiro foi razão demais, aliás, foi só razão, e uma vontade presunçosa e arrogante de humilhar o coitado que estava ali do seu lado e se colocar diante de Deus como se não tivesse pecado. A humildade é, por assim dizer, o primeiro prêmio, a primeira recompensa, o primeiro fruto de quem tira acertadas lições da fé na providência. Repito, somos barro, somos argila nas mãos do oleiro. O Deus que nos criou é o Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e as conduz com um potentíssimo, inimaginável à luz da nossa razão sem a fé, com uma grandeza de sabedoria, de entendimento, de perfeição, conduz com maestria, com impecável perfeição todas as coisas, tudo com uma ordem, com harmonia, com peso, com medida. É a atitude de dobrar o nosso coração diante de Deus e dizer como a Virgem: eis aqui o servo, eis aqui a serva. Mas não estamos tratando aqui de uma postura que denota meras palavras. É claro que as palavras são importantes para traduzir aquilo que o nosso coração pretende estar sentindo, mas é uma postura de fato. Não devo absolutamente conservar no meu coração qualquer atitude de presunção, de orgulho e de arrogância. Assim agindo, o homem está abrindo a porta do seu coração para ser premiado, para ser beneficiado, para ser, por que não dizer, recompensado. Disso trata o livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 4. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. A riqueza, a honra e a vida. O humilde é recompensado com tudo isso.
Quem se dobra diante de Deus, quem se humilha diante de Deus, carregando consigo, reconhecendo, não ignorando, não menosprezando, não apenas o tamanho e a gravidade dos seus pecados, mas a sua condição física também, porque o que somos nós diante da grandeza da obra de Deus, que fez o céu, que fez a terra, que fez os astros, que fez as estrelas e que conduz tudo isso com uma perfeição infinita. Assim, quem se humilha diante de Deus é beneficiado com honra, com riqueza, com glória e com vida. É a promessa que nós acabamos de ouvir do Senhor. Aliás, um ato de humildade verdadeiramente diante de Deus, bastaria um ato, desde que com as devidas disposições, feito com a sinceridade do coração, pode transformar uma vida. Lembrem-se que no relato da crucifixão e morte de Jesus, um arrogante que passou a vida inteira cometendo delitos, fez apenas um ato de humildade e Jesus acolheu, e Jesus não desprezou, e Jesus prometeu a recompensa na hora. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso foi um ato, isso foi um ato. Imaginemos agora uma conduta, isto é, um hábito humilde. Eu creio na providência divina. Como então eu posso reiterar isso, sendo constantemente humilde, e mais, que recompensa eu vou ter? Se só com um ato de humildade eu já receberei honra, glória, longevidade, como promete o livro dos Provérbios. E quanto mais eu for humilde, e se eu me exercitar na arte da humildade, o que eu receberei do Senhor? Eclesiástico capítulo 3, versículo 20. Quanto mais fores elevado, mais te humilharás em tudo, e perante Deus acharás misericórdia. A tendência da nossa vida é que nós cresçamos. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós avancemos, nos aperfeiçoemos. Deus quer que nós galguemos sempre mais a perfeição que é a meta, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Quanto mais te elevares, mais te humilharás. Quantos postos elevados mais obtiverdes, mais te humilharás. Terminamos esse primeiro bloco. No segundo, retomaremos esse argumento, porque é muito importante para nós. Não saia daí. No próximo bloco, daremos continuidade a esse raciocínio. Até logo mais.